Então, de uma maneira geral, o crente deve ter um bom testemunho e deve ser um líder onde quer que esteja. As pessoas devem olhar para ele como uma pessoa que as pessoas vão pedir oração, vão pedir conselho, orientação, em qualquer lugar que o crente estiver. Ele deve prestar um serviço de mordomia. Quem o patrão vai chamar para ser o seu gerente, o seu funcionário administrativo? Deve ser o crente. Eu trabalhei numa empresa e fui chamado, eu entrei e não era crente ainda, mas assim que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, logo o meu patrão me chamou para ser gerente. E assim também os cargos de confiança eram ocupados por evangélicos, a mesma igreja nossa. Então, o crente, em qualquer lugar que estiver, ele que deve ser o mordomo, escolhido para ser o quê? O líder dos outros empregados da empresa. Então, essa pessoa é uma pessoa de confiança e uma pessoa que está sempre visando o quê? O bem da empresa, o crescimento da empresa, o desenvolvimento da empresa, a produção da empresa. E sempre prestando contas do seu trabalho, né, agradando ao seu senhor, ao seu patrão. Produzindo o quê? Dando resultados, aqui no caso, né, financeiros. Assim também o professor de escola bíblica dominical deve produzir de tal maneira que os seus alunos sejam no futuro professores, porque aprenderam corretamente a palavra de Deus. Vamos ver o tópico 2, a mordomia espiritual do cristão. Nesse tópico nós temos subtópico 1, a mordomia do amor cristão, subtópico 2, a mordomia da fé cristã, subtópico 3, a fé como patrimônio espiritual. Então, subtópico 1, a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22:36. E Jesus respondeu de maneira sábia, serena e consistente. 1.1 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. 22:37. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração, Ele o requer por completo. Quanto a isso, Ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. 2 De toda a sua alma e de todo o teu pensamento. Versículo 37. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. 1.3 Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 22:38. O segundo mandamento enfatiza que na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre pessoas, famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. 1.4 Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei, Lucas 10:30-37. O nosso próximo é um familiar, esposo, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, etc. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou o socialmente excluído. Assim o mandamento revela o objeto de nossa mordomia de amor. Faze o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Tiago 2:14-17. Então, falando aqui da mordomia cristã quanto ao amor. E Jesus resumiu, né, toda a lei e os profetas em torno desta palavra amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui, quando esse fariseu vai a Jesus, testando Jesus, e nós vamos ver na resposta dada por Jesus, um resumo, então, da mordomia cristã. Então, Jesus fala aí sobre vários aspectos da mordomia cristã. Então, Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas. Olha bem, esse amor a Deus
implica em que nós queremos agradar a Deus. Então nós devemos saber qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus deseja que nós façamos? Será que Deus quer que a gente fique só sentado em igreja, cantando, né? Nos deliciando com os cânticos, com as pregações? Será que é isso? Ou nós podemos entender que Deus nos chamou a cada um de nós para ganharmos almas? Então, vamos olhar direitinho e vamos ver que Deus quer que realmente nós correspondamos ao seu amor, que Ele nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Então Ele quer que a gente demonstre esse amor. Olha, se Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos outros. Então, corresponda a esse amor, adorando a Deus, mas também fazendo a obra de Deus. Deus não aceita outro Deus. Deus não aceita dividir isso com ninguém. Então, Ele tem que ser o único Deus na nossa vida e nós temos que nos dedicar a esse Deus. Temos que santificar, nos separar para esse Deus. E Jesus fala de toda a alma e do teu pensamento. Então, olha só, a alma é responsável pelo nosso intelecto, então, a nossa vontade, nosso desejo, né? Está aí, a alma. Então, nós temos que colocar essa alma para sempre desejar as coisas de Deus. Mas como é que vai acontecer isso? A alma deve ser alimentada com a palavra de Deus. Então, se nós estivermos sempre alimentando a alma com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, então esta alma estará sempre governada por Deus, orientada por Deus. Estará sempre falando aquilo que está dentro da vontade de Deus. Então nossa alma, o nosso pensamento, né? Olha aí, agora Deus já vai falar dos nossos pensamentos, das nossas intenções, né? E esses pensamentos devem estar sempre dentro da palavra de Deus. Se o pensamento sair fora da palavra de Deus, se o pensamento for contra a palavra de Deus, então o pensamento deve ser dominado imediatamente. Essa é uma vida cristã, de um verdadeiro mordomo. Tem que controlar os seus pensamentos para que eles sejam dominados pela palavra de Deus. Porque os pensamentos podem nos levar a fazer, ou falar, ou agir de tal forma que vá contra a palavra de Deus, que vá ser contra o amor a Deus. Então tem tudo ser controlado, nossa alma e os nossos pensamentos, sempre controlados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Jesus fala de amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos ver, em tudo que nós formos fazer, nós vamos ver, será que eu gostaria que fulano ou alguém fizesse comigo o que eu quero fazer com fulano? Será que eu gostaria que alguém falasse de mim o que eu estou falando de fulano? Então tudo deve ser aí coordenado por esse pensamento, né? Amar os outros como a nós mesmos. Nós não queremos nada de ruim para nós, então nós também não podemos querer nada de ruim para os outros. Então nós vamos ter esse pensamento sempre. Amar o próximo, desejar o bem do próximo. Qual é o maior bem? Qual é o maior presente? Qual a melhor coisa que você pode fazer por alguém? Que não existe outra coisa maior do que isso. É fazer com que essa pessoa seja salva. Fazer com que essa pessoa esteja em comunhão com Deus. Não existe maior presente que você pode dar para uma pessoa. Não existe melhor coisa que você pode fazer. Não existe melhor demonstração de amor para alguém do que você levar, conduzir essa pessoa a Deus. E Jesus fala também de quem é o nosso próximo, né? Então, próximo é qualquer pessoa que está perto de nós ou longe de nós. Depende, né? Independe da distância. Qualquer pessoa que nós podemos ter acesso a ela, essa pessoa é nosso próximo. Então, se você está na internet, por exemplo,
e a pessoa mora no Japão, na China, não importa. Essa pessoa aí é o seu próximo nesse momento. Essa pessoa deve ouvir você falar alguma coisa de Deus para ela. Você pode orientar, você pode conduzir essa pessoa até Cristo. Então, o nosso próximo, nós podemos fazer tanta coisa boa através da internet hoje, né? Um conselho, né? Uma orientação para alguém, mandar um versículo bíblico, conversar com essa pessoa, orientar essa pessoa a se chegar a Deus. Quantas pessoas estão se suicidando porque ninguém fala de Jesus para essa pessoa? Ninguém nunca procurou aconselhar, ajudar essa pessoa. Então nós podemos encontrar essas pessoas também na internet. E no nosso bairro, na nossa rua, nossos vizinhos, né? nossos colegas de trabalho, de colégio, todas essas pessoas são o quê? Os nossos próximos. Então nós temos que conduzi-los a Jesus Cristo e temos que edificá-los, fortalecê-los em Cristo. E essa é a verdadeira demonstração de amor ao próximo. E um grande problema que existe hoje, a falta de dons espirituais na igreja, se deve a exatamente o quê? A falta de amor pelos outros. Porque quem ama verdadeiramente deseja ajudar as outras pessoas. Então a busca pelos dons espirituais é exatamente a busca por mordomia, tendo a ver com amor pelos outros. Você quer ajudar as outras pessoas. Olha aí, uma profecia, uma palavra de Deus para ajudar uma pessoa, para edificar, consolar, exortar. Olha aí, uma palavra de sabedoria, falar alguma coisa sobre o futuro para ajudar essa pessoa. Palavra de sabedoria, que é uma revelação, sempre visando ajudar as pessoas. Olha aí, dons de curar, né? Você quer ver as pessoas curadas. Olha, Jesus, todo lugar que ele estava orando e curando as pessoas. Todo lugar que ele estava procurando o bem das pessoas. E os dons espirituais agiam através de Jesus, sempre visando exatamente isso, melhorar a vida das pessoas. Então, busquemos esse amor às outras pessoas. Subtópico 2, a mordomia da fé cristã. A palavra fé, no grego pistis, né, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la como profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Aqui há 3 características essenciais à fé. Ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. Ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. A mordomia da fé cristã fala para nós, então, sobre acreditar em Deus em qualquer circunstância. Veja bem, aqui é o acreditar depositando total confiança. É um acreditar no futuro que não aconteceu ainda, que não chegou ainda. Então é colocar o pé onde não tem o degrau, e o degrau depois é que vai aparecer. Então, olha só, é agir, né, e acreditar sempre numa coisa que vai acontecer no futuro. Olha só. E acreditando antes. Por quê? Isso é construção no reino espiritual. Primeiro, constrói-se lá o que nós queremos que ocorra aqui. A oração é muito importante por causa disso. A oração é a construção do que nós queremos aqui, mas primeiro tem que ser construída no reino espiritual. Então, primeiro acontece lá, depois aparece aqui. Olha só, sempre assim. A fé tem a ver sempre com o futuro que é acreditado, que é crido, antes que chegue. Aí então ele vai chegar. E Jesus diz, olha, se creres, verás a glória de Deus. Então a fé é acreditar no que você não vê. Mas se você acredita no que não vê, então isso você vai ver. É assim que acontece.